aí, meu povo, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai aprender a fazer o cálculo de juros compostos na HP12C, certo? Vai ser uma aula bem básica e bem objetiva. Vamos lá? Para calcular juros compostos na HP12C, você vai precisar de 3 conhecimentozinhos básicos. O primeiro é como funciona a operação financeira. Não é? Como é que você vai querer alimentar os dados na HP se você não sabe como é que funciona uma operação financeira? Quais os elementos que compõem a operação financeira? Então, que elementos são esses? Vamos ver o seguinte exemplo. Vamos supor que você tem R$100 e decide pegar esses R$100 e aplicar na poupança. Certo? Então, esse valorzinho de R$100 que dá início à operação financeira, ele é conhecido como capital. Capital é todo o valor que dá início a uma operação financeira. Não é à toa que ele é conhecido como valor presente. E na HP vai ter uma teclazinha só para o valor presente. Como ela está em inglês, vai ser a teclazinha PV. Quando a gente estiver fazendo os cálculos, a gente mostra ela para vocês. Bom, você foi lá, aplicou os R$100. Esse R$100 vai ficar aplicado durante um determinado período. Esse é o prazo da operação financeira, o tempo que o dinheiro vai ficar aplicado, certo? E eu costumo dizer que o dinheiro não vai ficar lá aplicado à toa. Você não vai emprestar o seu rico dinheirinho ao banco à toa, né? Vai ter uma condição para que você empreste esse dinheiro. A condição da remuneração é o que eu chamo de taxa. Taxa é uma condição. Ora, o banco, a taxa da poupança é 0,% ao mês, vamos dizer. Essa é a condição para que eu empreste meu dinheiro ao banco. Se essa condição me satisfaz, tudo bem. Tá aí. Quando eu vou emprestar um dinheiro, vamos dizer, melhor ainda, eu vou tomar dinheiro emprestado a vocês. Professor, né? Cheguei lá e disse, amigo, me empresta R$100. Você vai dizer, poxa, professor, eu te empresto os R$100, mas eu quero uma remuneração em troca. Eu te empresto com uma condição, que o senhor me devolva com uma remuneração de 10%. Tanto que a taxa sempre vem com um símbolozinho percentual acompanhado, né? Então, a taxa é a condição para essa remuneração. Então, você aplicou o dinheiro, deixou lá, aplicar durante um determinado período com uma condição que é a sua taxa de remuneração. No final da operação financeira, lá no finalzinho, aqui o passo 3, você vai resgatar o montante. O que é o montante? É o capital que você aplicou, mais os juros. Os juros é a remuneração. Eu costumo dizer que os juros é o aluguel por essa aplicação. Você foi lá e alugou o seu dinheiro ao banco. Então, no final, quando você for resgatar o montante, você vai resgatar esse capital que você aplicou mais a remuneração, certo? Que é os juros. A remuneração nada mais é que os juros. Por isso que o montante, ele também é conhecido valor futuro, porque você vai resgatar ele lá na frente, certo? Segundo passo. Primeiro passo é esse, entender basicamente como funciona uma operação financeira. O segundo passo é você entender que a HP ela funciona na lógica de fluxo de caixa. Como é isso? É você saber que, por exemplo, quando você vai lá ao banco e aplica os seus R$100, nesse momento que você retira o dinheiro do seu bolso, o seu caixa fica negativo em R$100. Então você tem que demonstrar para a HP que seu caixa ficou negativo, para ela poder entender como está funcionando o seu fluxo. E no final, logicamente, seu caixa lá na frente, quando você resgatar o montante, que resgata o capital de volta, mais a remuneração, que é os juros, aí sim seu caixa vai ficar positivo. E o terceiro conhecimento, e o mais simples de todos, é você saber identificar a tecla de cada elemento da operação financeira, certo? E isso aí é o mais fácil. A gente vai ver agora nas questões, ok? Vamos lá, cada questão. Primeira questão. A primeira questão vai tratar aqui de montante. A questão diz o seguinte, qual o montante de uma aplicação de R$100 a uma taxa de juros composta de 2% ao mês durante 3 meses? Ó, antes de resolver uma questão de juros na HP, ou até mesmo uma questão de juros você pode estar fazendo na munheca, você verifique sempre, é o primeiro passo, certo? Vamos combinar. O primeiro passo, você vai verificar a unidade de tempo que está a taxa e vai verificar a unidade de tempo que está o período.
Você só pode alimentar a HP se a taxa e o período estiverem na mesma unidade de tempo. Ela vai entender que eles estão, certo? Então não adianta você querer colocar uma taxa ao ano e um período em meses, certo? Tem que você colocar as duas na mesma unidade de tempo. Por exemplo, aqui a taxa está em mês, o período também está em mês. Tudo ok, pode alimentar numa boa. Se o período tivesse aqui em anos, vamos supor 2 anos, e a taxa fosse mensal, você ia pegar esse período de 2 anos e ia transformar em 24 meses, que é a mesma coisa, né? E aí sim alimentava HP, ok? Esse é o primeiro passo. Partindo para HP. Para zerar o visor, basta você clicar aqui no CLX, certo? Basta você clicar. Só que a HP é o seguinte, quando você faz cálculos, os cálculos ficam armazenados na memória dela. E como eu tenho um TOC, tenho um transtorno obsessivo compulsivo, eu gosto de resetar toda a memória antes de começar um cálculo novo, para não ter risco nenhum de nenhum cálculo passado interferir no que eu estou fazendo agora, certo? Aí como é que eu faço isso? Para zerar, resetar mesmo. Você vai nessa teclazinha laranja no F, clica nela e no CLX. Aí você realmente zerou tudo, certo? Agora vamos alimentar a HP. Olha a importância de conhecer o alimento. Os elementos. Olha a importância de conhecer os elementos de uma operação financeira. Qual o montante de uma aplicação de R$100? A aplicação de R$100 é o valor inicial da operação financeira, ou seja, o meu capital, certo? Então, R$100. Agora, a HP, segundo passo, a HP funciona em fluxo de caixa. A partir do momento que eu apliquei R$100, meu caixa ficou o quê? Negativo. Eu tenho que dizer para a HP que meu caixa ficou negativo. Como é que eu faço isso? Nessa teclinha CHS. Quando você clica nela, automaticamente o visor já fica negativo, dizendo que seu fluxo de caixa está negativo. E os R$100 é o quê? É o meu capital. O capital, lembra? Valor presente, PV em inglês. Aqui. Cliquei no PV, já alimentei o capital. Depois, vou lá, taxa 2%. Clico no 2. O I é a teclazinha que representa a taxa. Cliquei. Depois, durante 3 meses, clico no 3, o N é o que identifica o período. Por último, sempre por último, você clica na tecla que é a interrogação da questão. A questão não quer saber o montante? Montante não é a mesma coisa que valor futuro, ou seja, a tecla em inglês FV. Cliquei aqui, ó, R$106,12. Já me deu a resposta. Morreu Maria Preá. Certo? Vamos para uma próxima. Agora uma questão de capital. Após 4 anos de aplicação a juros compostos com uma taxa de 8% ao ano, um investidor acumulou um montante de R$ 6.802,03. A pergunta: qual foi o valor do capital inicialmente investido? Vou fazer aquele passo a passo. Verifico, primeiro passinho, né? Verifico se a unidade de tempo da taxa é a mesma do período. Tudo ok, os dois estão em anos. Perfeito. Vamos lá para HP. Vou zerar o visor. Clico no F, CLX, zerei. Não importa a ordem que você alimente os valores na HP. O que importa é que você coloque o que a questão está pedindo por último, certo? Então vamos lá. 4 anos, o 4... O N é o período, né? Certinho. O 8 é a taxa, é o meu Izinho. Depois o montante, R$6.802,03. Tá aqui. É o meu montante, ou seja, o FV. E por último, ele quer saber o valor do capital. Basta clicar no PV, que é o valor presente, e vai dar direto. Cliquei lá. R$4.999,70. Ô Tito, pelo amor de Deus, e esse valor negativo? Olha só que a questão pede. Qual foi o valor do capital inicialmente investido? Quando investiu, que o cara retirou esse dinheiro, o fluxo de caixa dele ficou negativo. Então, a HP me avisa aqui que ficou negativo. Certo? Vamos fazer mais uma agora para descobrir o período.
um capital de 2.500 foi aplicado a juros compostos com uma taxa de 10% ao ano. Sabendo que o montante ao final da aplicação foi de R$ 3.327,50, determine por quanto tempo em anos o capital ficou investido. Aqui vai ficar bem tranquilo, né? Porque se a taxa está ao ano e a HP sempre trabalha na mesma unidade de tempo, a resposta já seria em anos, né? Se por acaso a questão tivesse uma pegadinha e perguntasse por quanto tempo em meses, eu aconselho que você calcule e no final você transforme esse valor em anos para meses, né? Basta multiplicar por 12, um ano tem 12 meses. Então vamos lá, vamos fazer essa questão. Vou zerar o visor, FCLX, o capital é 2.500, cliquei lá. Ora, se foi aplicado nessa época, meu fluxo de caixa ficou negativo, clico no CHS. E por último no PV, que é o meu capital. Depois, a taxa foi 10%, 10 é o meu izinho, a taxa, e o montante foi de R$ 3.327,50 é o meu FV, que é o montante. Por último, ela quer saber o período, então basta clicar no Nzinho. Quando eu cliquei, ó, tá aí, 3 anos. 3 anos, bonitinho. Rápido, fácil e sem dor, né? Vamos para uma próxima questão. Agora vamos fazer uma questãozinha da taxa. O enunciado diz o seguinte: o investidor aplicou 4.000 em uma aplicação com juros compostos e após 3 anos obteve um montante de R$ 5.832. A pergunta: qual foi a taxa de juros anual da aplicação? Mais uma vez, não tem por que me preocupar. Se a questão está dando um período de anos, naturalmente a taxa também vai sair anos, né? Então é só alimentar os valores. Vou zerar FCLX. Você vê como eu tenho um toque mesmo, né? Sempre FCLX. Coloco lá o valor que investiu, que aplicou, ou seja, o meu capital, 4.000. Nessa época, meu fluxo de caixa ficou negativo, CHS e PV, para identificar que é o capital. E uma aplicação com juros compostos. E após 3 anos, então o período é 3 anos, o 3 é meu Nzinho. E o montante, R$ 5.832. Aí é o meu FV, que é o montante. Cliquei aqui. A questão quer saber qual foi a taxa de juros anual, basta eu clicar no izinho, que ele já me dá o valor da taxa, 13,39. Facinho, né? Mexer na HP. Tem dúvida? Volta o vídeo, repete, certo? Não esquece mesmo de dar like no vídeo. Quem ainda não segue o canal, segue, fortalece o canal, fortalece o professor, que aí incentiva a gravar mais vídeo e compartilha com o máximo de pessoas que você puder, certo? Fiquem com Deus, um abraço, até a próxima.